Então, Mas vamos lá, então. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Ai, meu Deus, com essa conversa, Mike, por favor. Estamos gravando, Tânia. Todas, porque primeiro as mulheres, né? Nós vamos começar valorizando as mulheres aqui, todas e todos presentes, todas também. E aí a gente tem aqui hoje o dia da apresentação, o trabalho de conclusão de curso do aluno Lucas Nunes Maganin, e ele vai apresentar, então, a sua revisão integrativa de literatura, levantando, então, potenciais terapêuticos de plantas psicodélicas, focando especificamente no ayahuasca. Lucas, você tem, então, o teu tempo, né, de, eu acho que 20 minutos para fazer a apresentação, e depois a banca, composta pelo doutor César Paulo Simeonato, que é médico. Nem professor e nem doutor. Médico. Médico. Se tu quer me dar uma qualificação. Médico ali do HU, que atua há muito tempo na atenção primária no município de Florianópolis, e a professora, a doutora Tânia Paza, vamos simplificar, porque ela tem uns nomes complicados ali no meio, que também veio gentilmente, aceitou fazer parte dessa avaliação, então eu agradeço antecipadamente a banca, e passo então a palavra para o formando Lucas. É contigo, Lucas. Então, bom dia a todos e todas, todes. Como a Mike já fez a apresentação inicial, agradeço a presença de todo mundo, principalmente da minha banca, que aceitou meu convite, está aqui novamente, que esteve comigo no meu projeto, está aqui de novo. E a minha orientadora, claro, a Mike, que permitiu que esse projeto virasse realidade. Eu sou o Lucas, eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que tem o título de Os Potenciais Terapêuticos de Plantas Psicodélicas, uma revisão integrativa sobre a ayahuasca. E eu fui orientada pela professora Mike Weber Biavati. Bom, eu começo com uma pequena divisão entre as substâncias psicodélicas em relação ao mecanismo de ação primário delas no sistema nervoso central, que são os canabinoides, as serotoninérgicas e as colinérgicas. O meu trabalho vai focar nas serotoninérgicas. Mais para frente, vou explicar um pouquinho mais por que elas são chamadas de serotoninérgicas. As substâncias psicodélicas, todas elas têm efeitos na experiência consciente da pessoa que ingere essas substâncias. Elas não são dose dependentes, mas são capazes de induzir de forma confiável estados de alteração da percepção, que só são encontrados, só são atingidos em estados de quando o paciente ou a pessoa está dormindo, ou em estados de exaltação religiosa. O termo psicodélico ele foi cunhado pelo psiquiatra britânico Humphrey Osmond, e ele é um neologismo que junta as palavras gregas psique e délon. Psique quer dizer alma e délon revelar. Então, psicodélico, teoricamente, é aquilo que revela a mente. No meu trabalho também eu fiz uma segunda divisão entre os psicodélicos, que eu dividi entre naturais, semissintéticos e sintéticos. Os naturais são aqueles que vêm provenientes de matéria-prima natural, que não passam por um processo químico para chegar no produto final, enquanto as semissintéticas vêm de uma matéria-prima natural, mas passam por um processo químico para chegar no objetivo final, enquanto as sintéticas são completamente feitas em ambiente laboratorial. Como exemplo de substâncias psicodélicas naturais, a gente pode citar a ayahuasca, algumas espécies de cogumelos, peiote e a ibogaína. O meu trabalho é focado na ayahuasca. Como um exemplo de semissintética, a gente tem a diletilamida do ácido lisérgico, que também é conhecido como LSD. Um exemplo de droga psicodélico sintético é a metileno dioximetanfetamina, também conhecido como MDMA. Bom, mas o que é a ayahuasca, né? A ayahuasca é uma decocção, é um chá, uma mistura de 2 tipos de planta, das folhas da Psychotria viridis e do Cipó Banisteriopsis caapi. As folhas da Psychotria viridis, ela tem o alcaloide NN-dimetiltriptamina, também conhecido como DMT. Essa substância ela age como agonista de receptores 5-HT, também chamados de receptores serotoninérgicos, e também age como agonistas em menor quantidade de receptores sigma-1. Já o Cipó Banisteriopsis caapi,
Ele é rico em alcaloides beta-carbolínicos, que são armina, armalina e tetraidroarmina. Essas substâncias, elas são inibidores da enzima monoamino-oxidase. A junção dessas duas plantas faz com que o chá da ayahuasca tenha os efeitos psicodélicos e, consequentemente, psicoativos. Se não tivesse os inibidores da monoamino-oxidase, por exemplo, nesse chá, o DMT, a dimetiltriptamina, seria degradada já no estômago com as enzimas. Então, é importante que tenha a junção dessas substâncias. O interesse científico sobre substâncias psicodélicas começou a partir do século XIX, e em 1938, o cientista suíço Albert Hofmann fez a semissíntese da dietilamida do ácido lisérgico, do LSD. O LSD ele é uma semissíntese porque ele é originado do ácido lisérgico. É uma substância que é encontrada naturalmente no fungo Clavíceps purpurea. Esse fungo está presente no esporão do centeio. Então, a partir do fungo Clavíceps purpurea, é possível sintetizar o LSD. Porém, o interesse terapêutico ele foi impedido pela indústria, primeiramente, porque eles alegaram que os efeitos em ratos não foram promissores, então eles não quiseram financiar essa substância. Mas, mesmo assim, em 1943, o cientista Albert refez a semissíntese dessa molécula e, durante o processo de manipulação, ele percebeu os efeitos alucinógenos do LSD. Ele relatou visões caleidoscópicas e alterações da percepção e das percepções que são características desse tipo de substância. Com isso, a empresa Sandoz, a empresa farmacêutica Sandoz, em Basel, na Suíça, acabou distribuindo o LSD sob o nome de Dilecid, e com esse Dilecid ele foi usado por um período de cerca de 15 anos em terapias psicodélicas usadas por psiquiatras e psicólogos no tratamento dos seus pacientes, principalmente esquizofrênicos. Eles usavam neles mesmos também para saber mais ou menos como os pacientes se sentiam. Mas, devido a informações alarmistas da mídia, principalmente proibicionista norte-americana, em 1970, na época do presidente Nixon norte-americano, foi proibido esse tipo de pesquisa envolvendo os psicodélicos e os alucinógenos, ficando essa área da ciência congelada por cerca de 30 anos. No século XXI, retomaram os estudos com essas substâncias peculiares, e foi possível entender que essa abordagem com a introdução dos psicodélicos aproxima a psicologia, a psiquiatria e a farmacologia. E também, com esses novos estudos, estão sendo utilizados principalmente em pacientes que não conseguiram ser tratados com os métodos convencionais, os métodos que já são conhecidos e utilizados. E os resultados estão sendo promissores no tratamento de traumas, estresse pós-traumáticos, vícios e transtornos de ansiedade e depressão, além de melhorias no bem-estar do paciente, que vão ser discutidas posteriormente. Apesar da eficácia sendo comprovada dessas substâncias, as substâncias psicodélicas elas podem causar reações psicológicas intensas, como medo, ansiedade e confusão. Por isso que e isso possivelmente pode causar um comportamento perigoso em ambientes não monitorados. Por isso que as terapias envolvendo esse tipo de substância, é importante a configuração do set e do setting. Como set, entende-se os fatores relacionados à pessoa, ao humor, à expectativa daquela experiência, o que ela entende. E o set é o ambiente social, as crenças culturais e o que ela espera referente àquela substância. E isso é importante para o tratamento com os psicodélicos. Bom, como objetivo geral do meu trabalho, eu tive revisar de forma ampla a literatura existente sobre os potenciais terapêuticos de matérias-primas naturais, trazendo informação e foco para o conhecimento da psicofarmacologia. Como objetivo específico, eu tive estabelecer uma metodologia de busca por informação, identificar os artigos disponíveis nas plataformas escolhidas, selecionar dentre as substâncias naturais uma de maior interesse, que no caso foi a ayahuasca, e aprofundar a revisão no conhecimento para essa substância. Bom, por que desse trabalho, né? A justificativa.
Em 2017, a Organização Mundial da Saúde publicou que 300 milhões de pessoas sofrem de depressão e cerca de um terço dessas pessoas não responde adequadamente a pelo menos três tipos diferentes de antidepressivos. E, além disso, sabe-se que os mecanismos de ação das substâncias que a gente tem no mercado hoje, elas têm um mecanismo de modulação das monoaminas, que seria a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. E, além disso, esses medicamentos eles podem demorar até 2 semanas para ter uma eficácia, ou não ter eficácia, né? Por isso é importante buscar um tratamento alternativo para esse tipo de problema. Além disso, buscar alternativa para outras doenças, não só para transtornos de ansiedade e depressão, mas também como para doenças inflamatórias e transtornos alimentares. Bom, como metodologia, o meu trabalho é uma revisão integrativa, que é um tipo de revisão que permite a junção de trabalhos experimentais e não experimentais, além de várias áreas. Então, eu consegui pegar estudos não só da parte da farmacologia, mas também da psiquiatria e da psicologia. A coleta de dados aconteceu no mês de fevereiro do ano de 2022. Eu tive auxílio de uma profissional bibliotecária da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu utilizei os descritores em Ciências da Saúde Trilingue, que é o DEX, e o Medical Subject of Health, que é o MESH. Aqui no lado apresento para vocês a definição dos descritores, conforme o idioma, que eu usei alucinógeno e plural, uso terapêuticos e o plural, inglês, português e espanhol, e os seus termos alternativos. As bases que eu utilizei foram 6. Eu utilizei a Cielo, a Medline e a PubMed, porque tudo que está na Medline acaba puxando o que está no PubMed também. Usei a Scopus, a Lilacs, Web of Science e Cochrane. Como critério de inclusão, eu usei anos de publicação entre 2015 a 2022 e os idiomas português, espanhol e inglês. Com esses critérios de inclusão, eu retirei das bases de dados e transferi para a plataforma Ryan, onde eu consegui fazer novas seleções para chegar no número final de artigos que eu li na íntegra. Pelo Ryan, eu excluí artigos com critérios de exclusão, como os trabalhos que não são primários e uso de outras plantas alucinógenas, que não a ayahuasca, e, por fim, os trabalhos duplicados, que tinham em mais de uma base. Aqui no fluxograma, eu apresento para vocês o número total de artigos. Eu encontrei 238 artigos nas 6 bases. Na linha de baixo, eu apresento sucintamente o quanto em cada base. E após os critérios de exclusão, cheguei num número final de 20 artigos. E esses 20 artigos foram lidos na íntegra. E os dados foram extraídos com auxílio do programa Excel, com vários critérios pré-estabelecidos que me ajudaram a extrair e desenvolver a discussão do meu trabalho. Bom, para começar a discussão, eu começo com um ensaio de 2015, que foi desenvolvido no modelo de CPP, que é Conditioned Place Preference, ou em português é chamado preferência condicionada por lugar. Esse tipo de ensaio, ele analisa o comportamento dos animais estudados, podem ser ratos, camundongos, macacos, em relação à substância que está sendo estudada. Nesse caso, a ayahuasca com o etanol. Esse estudo, ele mostrou uma alta sensibilidade na prevenção do desenvolvimento da sensibilização comportamental induzida pelo etanol, atenuada por todas as doses de ayahuasca testadas. Além disso, esse estudo mostrou que o tratamento prolongado de 8 dias com 100 a 300 miligramas de ayahuasca não implicou no desenvolvimento de sensibilização comportamental a essa substância, indicando um baixo nível viciante para as substâncias psicodélicas. Esse mesmo trabalho fez uma contrassensibilização e eles conseguiram mostrar que essa contrassensibilização foi eficaz em bloquear a expressão do reestabelecimento da sensibilização pelo etanol. Em 2018, foi feito outro estudo no modelo de CPP, que é de preferência condicionada por lugar,
avaliando as propriedades recompensadoras da ayahuasca e dos extratos dos componentes do cipó e das folhas da Psychotria viridis. E esse estudo mostrou baixos níveis de pontuação de preferência por lugar durante o teste pós-tratamento. Além disso, o pré-tratamento com a ayahuasca bloqueou o desenvolvimento da preferência por lugar induzida pelo etanol em todas as doses testadas. Em 2021, um outro estudo também feito no modelo de preferência por lugar mostrou que a ayahuasca não evocou sinais de toxicidade grave, mesmo em doses orais mais altas. Esse estudo ele chegou a usar até 5.000 miligramas quilo nos ratos camundongos. Então, mostrou uma baixa toxicidade dessas substâncias. E, além disso, eles propuseram que a estabilização serotoninérgica provocada pela ayahuasca, ela consegue bloquear o efeito recompensa do etanol, que é controlado pela dopamina. Além desses efeitos terapêuticos em relação ao etanol, em 2017 saiu um estudo mostrando que a ayahuasca tem um potencial terapêutico de aumentar a neuroplasticidade, facilitando mudanças arquitetônicas neurais, adaptativas e quebra de associações que são associadas e pistas ao vício. Então, essa neuroplasticidade acaba ajudando na adicção também. Ainda em 2017, um outro estudo mostrou que os alcaloides beta-carbolínicos presentes no cipó do CAP, eles regulam diretamente a proliferação, migração e diferenciação de células tronco neurais. Bom, os mecanismos fisiológicos e psicológicos estão profundamente enredados, por isso é psicofarmacologia. É importante que seja sempre tratado com a substância e tenha um acompanhamento psicológico psiquiátrico junto. Não adianta só tomar essa substância, né? Que seria a configuração do SET e do setting. Em 2016, propôs-se efeitos terapêuticos para transtornos psiquiátricos também, e eles propuseram que esses efeitos terapêuticos para transtornos psiquiátricos, eles acontecem com a desestabilização aguda dos centros cerebrais da rede de modo padrão e da rede global de conectividade por uma amplificação de avalanches neuronais. A rede de modo padrão é uma parte do cérebro onde relacionada, ela está mais ativa quando a gente está em repouso, e ela também está relacionada a humor e decisões. Então, essa amplificação de avalanches neuronais acaba causando uma reinicialização nessa rede de modo padrão e na rede de conectividade, e isso faz com que criem-se novos caminhos de pensamentos e de subjetividades que o paciente não consegue ter acesso, senão com a introdução dos psicodélicos. Em 2015, o grupo da Fernanda Palhano indicou que os efeitos ayahuasca, eles realmente envolvem uma redução na atividade da rede de modo padrão. Então, mais de um estudo concorda que existe essa redução da atividade. Esse estudo de 2015, ele foi feito com ressonância magnética e com ressonância magnética vendo os cerebrais, né? Vendo imagens cerebrais. E ele foi feito com um número baixo, uma amostra baixa. Então, em 2019, o mesmo grupo resolveu fazer um novo estudo com uma amostra maior de pacientes e com uma metodologia diferente. Em 2019, eles fizeram, através de um estudo duplo cego randomizado, controlado com placebo, e com 29 pacientes. E esse estudo, com uma maior amostra, observou efeitos antidepressivos significativos quando comparados com o placebo em todos os momentos. Além dos efeitos antidepressivos, esse estudo de 2019 do grupo da Fernanda mostrou que esses efeitos antidepressivos eles são rápidos e acontecem após uma única sessão da dosagem com a ayahuasca, comparado com o placebo. Além disso, outros estudos também corroboram que esses psicodélicos são promissores como antidepressivos de início rápido
em pacientes resistentes ao tratamento. Outro estudo feito com 17 pacientes com transtorno depressivo maior, também com uma única dosagem de ayahuasca, mostrou uma redução significativa na gravidade da depressão, encontrada já nas primeiras horas, que esse estudo ele avaliou na basal, durante e depois. Então, a redução já foi significativa já nas primeiras horas após a ingestão, e foi um efeito que permaneceu significativo por mais ou menos 21 dias. Mas em 2021, saiu um outro estudo mostrando essas reduções de depressão e ansiedade da linha basal e que se mantiveram até 6 meses por acompanhamento, sugerindo um potencial terapêutico duradouro. Um estudo mais recente ainda, que foi publicado esse ano, 2022, ele mostra que o alívio da depressão desses pacientes clinicamente depressivos e a redução da ansiedade, e a qualidade de vida do paciente, né, ele pode durar até 1 ano após a ingesta do chá. Mas também é importante, como já referi, que exista um acompanhamento psicológico durante esse tempo, né? Não adianta simplesmente tomar o chá e acreditar que isso vai melhorar a sua vida para sempre. Outros estudos sustentam que uma única dose da ayahuasca em pacientes com depressão aumentam o fluxo sanguíneo em regiões do cérebro que são implicadas na regulação do humor e das emoções. Então, esse aumento do fluxo sanguíneo também ajuda no efeito terapêutico da substância. Além disso tudo, foi dito em 2016 que a ayahuasca ela tem um potencial eficácia contra doenças inflamatórias. Doenças inflamatórias podem ser de cunho não psicológico psiquiátrico ou de psicológico psiquiátrico. Porque a depressão e a ansiedade, assim como o Parkinson, Alzheimer, elas são consideradas doenças inflamatórias. Essas doenças neurodegenerativas podem ser consideradas doenças inflamatórias. Então, esse potencial contra doenças inflamatórias mostra um bom caminho para a melhora dessas pessoas que não foram resolvidos com os métodos convencionais. Além todos esses potenciais terapêuticos que eu já comentei, em 2017 também foi exposto que a ayahuasca pode ser usada para tratamento de transtornos alimentares. Os participantes que fizeram parte desse estudo, eles afirmaram que a experiência com a ayahuasca foi mais importante para o processo de cura deles do que qualquer outro tipo de tratamento que eles receberam para esse tipo de transtorno alimentar. Existem vários relatos dos pacientes relatando melhoras sem vontade de suicídio, automutilação, melhora na qualidade de vida, pensamentos, o jeito que eles entendem esse transtorno. Então, ele se mostra bastante eficiente nesses casos também. Em 2018 também é possível avaliar a redução pela mindfulness. O mindfulness é um construto que avalia a presença no momento e sem julgamento. Então, é da psicologia, né? Dessa parte da psicologia. E foi mostrado que existe uma redução nos padrões de pensamento desses autojulgamentos. E também que a ayahuasca promove um bem-estar e autocompaixão, tendo um efeito terapêutico em indivíduos com afeto negativo e outras condições psicopatológicas. Em 2019, foi colocado que diferenças significativas na flexibilidade cognitiva foram encontradas 24 horas após a ingestão da ayahuasca, e os níveis autorrelatados dessa descentralização e da atenção plena aumentaram 24 horas após. Em 2020, exploraram o uso ritualístico da ayahuasca durante o tratamento de doenças físicas graves em 14 pacientes, e foi mostrado que nesses pacientes eles conseguiram ter sentimentos positivos durante a vivência da ayahuasca, incluindo paz, relaxamento, alegria, confiança. E isso faz com que eles entendam um pouco melhor a sua doença e tratem aquilo de uma maneira menos pesada, né? Que seja algo mais leve. Também é importante falar que a ayahuasca ela pode provocar vômitos, diarreia, suor, choro, e que essa expurgação, ela não deve ser vista como um efeito colateral, mas sim reconsiderada pelos seus efeitos terapêuticos.
sugeriu que os vômitos causados pela ayahuasca são causados pelo alto nível de serotonina, principalmente no trato gastrointestinal, e que pode causar uma estimulação direta do nervo vago. E isso também pode ter relação com o seu efeito terapêutico. E também eles colocam que a ingestão afeta a visão social, emocional e psicológica do bebedor, por ser uma substância que acaba fazendo que o paciente entre em estados de introspecção. Então, esse estado de introspecção acaba aumentando a subjetividade e aumentam a visão social e emocional psicológica da pessoa que ingere essas substâncias. Um estudo também mostrou que essas modulações combinadas do intestino e da mente, do corpo e do social, do natural e do cultural, estão sempre interligadas. Esse estudo de 2019 mostra, inclusive, que a microbiota intestinal pode ter relação com a eficácia do tratamento. Então, com esse expurgo, pode ser que tenha uma melhora na eficácia do tratamento do paciente. Apesar de os estudos mostrarem ótimas eficácias e mostrarem que pode sim ter um bom tratamento alternativo, eles possuem algumas limitações. Os mais importantes, além de falta de financiamento e algumas políticas que ainda não são tão liberais para esse tipo de substância, a gente consegue falar a falta de controle positivos e placebo nos estudos, nos ensaios clínicos, e nos outros ensaios, a subjetividade, que as escalas psiquiátricas estão vulneráveis. Ou seja, tudo que é autorrelatado. Então, tudo subjetivo, né? Então, essa subjetividade acaba limitando um pouco a confiabilidade desses resultados. Para concluir, apesar de existirem muitas limitações e muitas questões ainda a serem esclarecidas com o uso da ayahuasca, o uso dessa substância psicodélica, não só a ayahuasca, mas também outras substâncias como a psilocibina, peyote, mescalina, eles têm se mostrado próspero no tratamento de ansiedade, depressão, adicção, transtornos alimentares e outras doenças que não foram efetivamente tratadas com os métodos convencionais conhecidos. Aqui estão minhas referências. E é isto. Obrigado. Obrigada, Lucas, pela sua apresentação, realizada no tempo de mais ou menos esses 20 minutos, né? Bem clara, bem consistente. Então, eu passo a palavra para alguém da banda. Não sei se vocês querem tomar uma aguinha, sair, alguma coisa. Dá um tempinho. Não, tá tudo bem. Tá. Então, por favor, quem gostaria de iniciar? Pode deixar o César, ele entende mais. César, tá montado aí? Esse trabalho é farmacologia bastante, né? Apesar de ter as psicologias e as psiquiatria. Bom, em primeiro lugar, eu gostei muito de ler teu trabalho. Você é um bom escritor, Lucas, né? É bem fácil de ler teu trabalho. Acho que tua apresentação também foi impecável. Mas eu vou falando algumas coisinhas, assim. Essa história da alma e da mente, né? Até fui dar uma lida, assim, porque existe uma diferenciação sutil entre alma e mente. Então, talvez, será que desvela a mente do indivíduo ou que vai pela alma dele, né? Que faz ele compreender melhor, digamos assim, a posição do indivíduo, né? No mundo. Até vi num da bibliografia que os astecas chamavam de vinho da alma, né? Induzir estados de alteração de percepção, só droga e sonho e exaltação religiosa, não. A mídia, por exemplo, né? Você mesmo citou que a gente parou de estudar essa coisa, porque eles criaram uma atmosfera. Aliás, vou usar essa atmosfera inculta, eu adorei esse termo, né? Porque a gente vive uma atmosfera inculta, principalmente na área de plantas medicinais, né? Então é uma coisa
E agora, até dentro dos medicamentos propriamente ditos, né, com essa atmosfera inculta a respeito dessa cloroquina e outros derivados aí que as pessoas estavam usando numa busca maluca, né? Não sei o que é mais importante, se é o feijão, aquele que cura o Covid, ou é a cloroquina, né? Tu vê, as coisas estão equivalentes hoje. Então, tem muito mais coisas que induzem as pessoas a ter uma percepção errada da realidade, né? E eu acho que a nossa construção civilizatória hoje, ela é uma palavra que eu também vi no teu trabalho e eu tirei muito sarro uma vez lá na acupuntura, porque é o construto. É um construto, né? Muda o nome das coisas, certo? Mas continua, né, nessas coisas muito interessantes. E aí eu senti falta de tu me dizer aonde que tu achou os artigos que tu lesse, em qual base de dados, que tu terminasse lá com 20 artigos e não colocasse da onde que tu tirou aqueles 20 artigos. É só uma curiosidade, né? Por quê? Eu coloquei ali, sim, são 6 bases, até botei aqui na apresentação. Isso, mas aí depois que tu escolheu os 20 artigos, tu não disse se todos são das 6 bases, ou tem alguma daquelas bases lá que não tinha. Tá no fluxograma, eu coloquei no fluxograma, se tu quiseres eu posso voltar ali no fluxograma para te mostrar. O Lucas, eu acho que ele quer saber os 20, cada Dos um 20 deles veio vem da de onde? Ah, tá, entendi, É entendi. só uma curiosidade, tá? Entendi, tá, entendi, perdão. Entendi, agora Isso. entendi. Isso dá para adicionar, né? Na versão Tá. final ali, até na tabela pode colocar. E tu diz que a ayahuasca é a bebida alucinógena mais utilizada, é o alucinógeno mais utilizado do Brasil. Tu compara com cannabis também? Quando Não, faz comparação, não? nesse caso, eu peguei só, como eu comecei meu trabalho dividindo ali entre as canabinoides serotoninérgicas e as colinérgicas, né? Entendi. Então, Tá. entra nas serotoninérgicas, porque a cannabis entra nos receptores canabinóidicos, né? Principalmente em CB1, e os colinérgicos vão para os receptores colinérgicos, principalmente muscarínicos, né? Que tem a cogumelo, a Amanita muscaria, que age nos receptores muscarínicos. Então, o meu foi focado mais nos serotoninérgicos, por isso que eu coloquei como a ayahuasca sendo a mais utilizada. Beleza. Desculpa interromper aqui um pouquinho, mas só para deixar bem claro que acho que todo mundo faz essa ainda associação incorreta de que a cannabis promove alucinação, né? E eu acho que o Lucas tentou deixar isso claro, que ela não age, né, promovendo alucinação, né? E ela não é um psicodélico, né? Ela tem Depende, né? outro Depende tipo de do efeito. set do indivíduo para ter alucinação, Também né, tem meu isso, bem? né? Também tem isso, mas Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, sim, né? digamos que culturalmente, né, pode haver uma alucinação de cannabis, mas se você considerar do ponto de vista de ação, Não, eu entendi. Se você pegar né? um cara puro, né, e usar, quer dizer, em condições normais, temperatura e pressão, talvez você consiga perceber essa diferença, né? Mas tudo bem. Não tem problema, é só. Eu acho que o teu trabalho foi muito bom, Lucas, entende? Só estou, digamos, eu tenho que falar alguma coisa, porque fiquei preocupado com o que eu vou falar. Duas preocupações que eu estou. O que eu vou falar e vou ter que fazer aquela assinatura eletrônica, né, Mike? Até amanhã, né? Pode ser? Que amanhã tem uma amiga lá que me ajuda a fazer essas coisas. Achei muito Não sei qual interessante. que é o prazo, mas acho que tem uns dias, sim. A rede modo padrão, eu achei interessante esse conceito, porque eu nunca tinha lido sobre isso, né? Por isso que as pessoas dizem que a gente tem que se ocupar das coisas, porque senão a rede modo padrão está funcionando, o cara Fica continua. funcionando. Por isso que dizem que, né? Olha que tem muita coisa, né, que a gente não entende dessas integrações que existem, né, dentro dessas coisas aí. Que mais que eu vi que eu queria comentar? Achei interessante que existe outras bebidas semelhantes à ayahuasca, né? Que está descrito num trabalho. Eu acho que desse último Orson aí, análogos à ayahuasca, que ele fala da mimosa hostilis e da pega no armala. Também Isso, parece que a substância psicoativa é um pouco diferente da psicótria viridis, mas ela tem o mesmo mecanismo de ação. Então, só muda ali as plantas que são usadas na decocção, mas o efeito acaba sendo o mesmo. certo. E também porque assim, ó, como eu trabalho, hoje eu faço mais acupuntura, né? Então, o que eu percebo, né, que o ambiente que as pessoas vivem, que
que eu acho que provoca muito essas exacerbações, né? E aquelas consideradas não graves, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, uma depressão grave, é uma doença muito difícil de tratar até com os antidepressivos, né? Muito complicado mesmo. Agora, essas médias, assim, que eles usam hipérico, essas coisas, né? A gente sabe que não é uma depressão verdadeira. E nós, eu estava pensando, eu lembro teu trabalho e pensando no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Qual é o nosso setting, o medo, né? Nós estamos todo mundo, entre aspas, eu não vou usar aquela palavra, de medo, entendesse? Passamos dessa Covid que a gente ficou muito medroso, agora nós estamos entrando numa possibilidade de um desarranjo total civilizatório aí, entendesse? Vai ser uma loucura, inclusive, na área da atenção à saúde. E aí nós vamos nos pegar desprotegidos e fragilizados, porque nós só conhecemos, nós somos monoterapeutas, nós médicos, né, e profissionais de saúde em geral, só sabemos trabalhar com medicamento de síntese praticamente, e alguns fitoterápicos e tal, que entram de lambuja aí, que são os mais conhecidos, às vezes mais vendidos, e às vezes são usados até sem um sentido claro, né, do uso. Então, eu fiquei assim, eu acho que é um instrumento, né? Quer dizer, é um método terapêutico muito bom, assim como é a cannabis também. A cannabis é difícil a gente usar. Às vezes a pessoa não quer, porque é maconha, entende? Então, o estigma, ele está tão entranhado na gente, né? Como outros estigmas que a gente tem aí. Então, eu achei muito interessante, né? Que essa planta pode fazer aflorar isso, né? E talvez a pessoa entender o que está acontecendo, que é o trabalho que a gente faz. Então, eu estava me lembrando, por exemplo, que um dia eu atendi uma moça que era cabeleireira e que tinha uma dor no ombro, que eu fiz acupuntura nela, e quando eu dei alta para ela, porque não passei de um certo limite, ela me disse uma coisa assim: olha, a minha dor ainda continua, mas eu estou muito melhor, entende? Como é que tu avalia isso? Ou seja, aquilo que ela estava se adaptando àquela dor. Muitas vezes as pessoas têm que ter essa adaptabilidade. Né? Tem gente que sofre que não consegue permitir para si ter uma dor, por exemplo, sei lá. Estou viajando aí na empadinha. Mas eu acho que esse trabalho, por exemplo, que tu tens, é um trabalho que devia ser lido mais frequentemente, inclusive por alunos em geral, né, de medicina. Eu acho que eu vou colocar esse teu trabalho de poder revisado, se nós continuarmos com a disciplina, dentro do Moodle como um trabalho a ser lido, ou dentro da nossa página do ortodidático, que a gente tem pouca coisa sobre isso aí, né? O Lucas podia escrever alguma coisa para nós e para colocar dentro do ortodidático sobre essas duas plantas, né? Porque esse horto, essa página, que a gente tem que melhorar bastante, que tem uns erros aí, que às vezes eu fico preocupado, que aconteceu depois daquele ataque que a gente teve dos hackers, mas eu acho que é muito interessante. Então, terminando, acho que foi 5 minutos, um pouquinho mais, né, Mike? Meus parabéns, Lucas. Meus parabéns a Mike também, que eu acho que a Mike é uma boa fonte de informações para a gente, né? Obrigado. Eu que agradeço, César. Muito obrigado. Obrigada, César. Foi rapidão, cara. Pode falar, a gente gosta de ouvir. Mas, enfim, né? Vamos... Eu não tenho o que corrigir do trabalho dele, entendeu? Eu acho, eu acho que a Tânia vai ter muito mais, a doutora Tânia vai ter muito mais elementos, né, para, digamos assim, fazer uma crítica mais doutoral do que eu, né? Não, ficou bonitinho mesmo, eu sou suspeita. Mas vamos ver como é que vai vir o chicote da Tânia aí. Vai com calma, Tânia. Eu adoro ouvir o César falar também. Uma vez o César me socorreu, acho que ele nem lembra. Um dia, uma hora dessa, eu volto a conversar com você. Eu andei desmaiando ali no departamento, não sei por que eu lembro. Até, e aí o César me socorreu. Para com esses medicamentos, menina. Acho que eu tive uma interação medicamentosa e passei mal. Bom, eu adorei, né, participar dessa aventura aí, porque é uma coisa diferente, totalmente fora do que a gente está acostumado, né? O tema, como é que eu posso dizer, esse ambiente de ilegalidade que tem atrás disso, dá uma certa, para os anarquistas, né, dá uma certa
um certo prazer até de estar podendo trabalhar e discutir dentro da universidade isso, né? Mas, então, por isso que eu topei participar, também por vir da Mike, que eu acho de uma competência incrível, a respeito muito como pesquisadora, como colega, como orientadora, né? Então, você está bem nesse sentido, Lucas, e estou impressionada com o teu crescimento, você está tão tranquilo, né, desde aquela época que você estava nervoso com o QF2, né, porque eu sou o terror da QF2, porque eles me odeiam, eu acho, os alunos, não sei, mas eu não sou tão bravo. Mas, enfim, o Lucas sobreviveu a QF2 lá conosco, e está aí bem agora defendendo o TCC, viu? É só relaxar, querido. Né? E escutar, aprender a procurar, aprender a discutir com os professores, né? Os professores estão aí para isso, para ajudar. Então, isso, sim, o crescimento do Lucas tá bem, então estou contente em estar aqui fazendo parte dessa finalização do teu curso, tá? Sob o ponto de vista do trabalho escrito, eu achei super bom a parte da discussão científica. Fiquei impressionada. Se o Lucas nem fez iniciação científica, que eu tenho a certeza, e escreveu também assim. Mas a parte introdutória, onde você põe um pouco a opinião, assim, ficou um pouquinho básico demais, tá, Lucas? Então, eu dei algumas sugestões do trabalho escrito, sabe aqueles anotaçõezinhas de PDF que a gente faz? E te passei agora por e-mail, tá? Então, eu comecei fazendo uma coisa bem metódica, mas aí eu começo a enjoar, porque é a mesma coisa, né? Tem que dizer a mesma coisa de novo. Então, você pega essa linha que eu comecei a corrigir ali no trabalho e segue até o final ali, até onde você começa a discussão científica, tá? A revisão bibliográfica ali que você fez, tá? Outra coisa que achei interessante, eu não estou acostumada com esse trabalho de revisão da bibliografia. Claro, a gente faz revisão da bibliografia o tempo todo, mas para fazer uma apresentação assim de uma revisão bibliográfica, não estava acostumada, então aprendi bastante. E achei que você aprendeu também, né? Usou os recursos da biblioteca que os nossos alunos não usam, né? E eu acho bem importante o trabalho da bibliotecária, assim, um trabalho incrível, a qualidade da busca e da escolha dos artigos fica melhor, né? Quando você tem um profissional da área trabalhando, achei muito bom isso também, tá, Lucas? E achei que isso deveria fazer parte da formação dos nossos alunos, aí, da finalização da formação dos nossos alunos, um trabalho desse tipo, tá? Porque ensina, né, o aluno, o profissional agora usar as ferramentas, né? Porque o que a gente aprendeu até aqui é o que tem de pronto aí na literatura. Daqui para frente, o profissional tem que ir sozinho buscar as ferramentas, a literatura, para continuar se atualizando na profissão, né? Então, acho que é bem interessante nesse sentido, tá? Achei interessante, muito bacana a ayahuasca, né, poder ser usado com a depressão, porque eu tenho um caso muito próximo de mim, de uma pessoa que sofre de depressão a vida inteira. Aliás, o diagnóstico dela, se for pensar naquelas siglas lá do diagnóstico de psiquiátrico, ela tem umas 5, né? Tudo em conjunto, então toma umas 5, 6, às vezes 8 drogas, né, ou fármacos, para poder ficar no equilíbrio. Quer dizer, quando ela encontra um equilíbrio, é uma pessoa normal. Mas quando ela sai um pouquinho, não sei o que acontece com ela, ela sofre até de alucinações, a depressão profunda. Então, é um caso muito complicado de tratamento, né? E aí os medicamentos agora começam, ela está mais com idade mais avançada, então os medicamentos começam a fazer mal para ela. Então, está com edema, está com problema no fígado, está com problema cardíaco, tudo em função dessa mistura de fármacos que ela... Mas sem os fármacos, ela não consegue viver minimamente bem, né? Ela vive numa inquietude, numa infelicidade extrema, que é difícil ficar perto, sabe? É difícil viver perto dessa pessoa. Então, eu achei que um tratamento assim, se tivesse um profissional
treinado para um tratamento desse tipo, talvez para uma pessoa desse tipo fosse a solução, né? Dá uma resetada aí naqueles caminhos neurológicos que ela tem e modifica, né, o status do cérebro, né? Eu estava lendo esses dias aí, não sei, alguém me contou que eu vi um podcast de um psiquiatra que vem fazendo um trabalho com os pacientes que estão em extremo, nesse tipo de estado, assim, extremo, né? Acabam na UTI porque não se alimentam, estão fora da realidade, que é a lobotomia. Claro que não é a lobotomia que se fazia, né, há séculos atrás, mas é uma coisa muito controlada, porque eles agora conseguem controlar a corrente que reseta o potencial de ação ali dos neurônios, né? Então, ele vai lá e dá um choquezinho na pessoa e ele volta à realidade, começa a se alimentar e conversa como se não tivesse naquele estado catatônico que estava 5 minutos atrás. Então, eu tenho a impressão que é um resetar aí do cérebro, sabe, que precisa. Claro, não é tão simples assim, mas deve fazer parte disso, né? E talvez uma substância dessa possa estar participando nisso. E o fato também da ayahuasca fazer ação em cima dos receptores serotoninérgicos, isso pode ser a razão de poder ser usado contra a depressão, né? A depressão está muito relacionada, não é só a serotonina, mas está muito relacionada com os receptores serotoninérgicos. Inclusive, agora surgiu um novo fármaco aí, que é um modulador serotoninérgico, não é inibidor de recaptação, não é estimulador de síntese, mas é um modulador, então ele tem um efeito aí muito melhor até que a sertralina, que é um inibidor de recaptação de serotonina, e não dá o efeito aquele de inibir, de prejudicar a libido, essas coisas, né? Mas ainda tem os efeitos adversos de prejudicar o sistema gástrico, porque nosso intestino também tem receptor serotoninérgico, né? E às vezes a depressão está no intestino e não no cérebro. Né? A gente tinha que conectar aí os órgãos, como a medicina chinesa faz, né? Às vezes eles fazem aquela acupuntura em nível intestinal, não sei se o César já viu, e, né, fazem uma sessão de acupuntura aqui no intestino delgado, eu acho, e consegue reverter aí uma série de quadros patológicos. Mas, enfim, tirando aqui as minhas curiosidades também fora da minha área profissional, que eu tentei trazer para cá, porque, né, achei que combinava aí com a conversa. E, fechando a minha fala, te dou os parabéns, tá, Lucas? Espero que você se forme, continue a sua profissão aí. Espero que você continue a atuar profissionalmente, se não integralmente, mas buscando essa parte onde alguém possa te trazer abertura para fazer esse tipo de trabalho, numa atenção aí, né, à população, sei lá, talvez algum grupo que tenha permissão para trabalhar com isso. Acho que seria interessante tentar fazer isso. E outra coisa que eu queria sugerir para a Mike, talvez fosse abrir uma disciplina optativa para esse tipo de abordagem, né, Mike? Por exemplo, eu trago no meu trabalho uma disciplina optativa que é biotecnologia farmacêutica. Então, todos esses biofármacos que eu estou tentando fazer, eu trouxe para a disciplina optativa, porque os alunos não têm, em nível de graduação, eles não têm acesso, né, a, por exemplo, pensar em vesículas extracelulares para funcionar como um possível biofármaco, né? A gente só vê isso na pesquisa. Então, quando isso puder estar funcionando como fármaco, essas pessoas que passaram pela graduação não tiveram acesso a essa informação, aí fica mais difícil fazer a conexão. E assim, pelo menos, elas ouviram falar, e aí lá, olha aqui, né? Ou até tentar começar a trabalhar nisso, né? Fazer um perfil curricular aí para tentar entrar em outro tipo de trabalho, porque esse trabalho farmacêutico atual de quimioterápicos e, né, essas coisas aí que já são clássicas, tem muita gente, é muito competitivo, né?
Então, você consegue se especializar num caminho alternativo, digamos, né? Por enquanto alternativo. No futuro próximo, você pode ter um lugar mais ao sol, né? Profissionalmente falando. Tá? Então, agradeço o convite, a confiança e parabéns para vocês aí. Prazer te ver, César. Bem bacana. Tá. Obrigada, Tânia. Só dizer o seguinte, ó, a Mike, eu estou na fila de espera para a disciplina optativa de plantas medicinais, tá, Tânia? Depois é essas outras aí. Esse semestre eu acho que sai, né? E eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar uma coisa que eu posso falar, que é a purgação, né? Porque a purgação existe em vários, digamos, pensamentos diferentes, né? Às vezes eles chamam de, esqueci até o termo, por exemplo, na medicina chinesa, na medicina ayurvédica. Mas a nossa população também, não sei se a Tânia lembra disso, que antigamente, uma vez por ano, a gente tinha que tomar um laxante, né? Ou era sal amargo, ou era óleo de rícino. É né? verdade. Até você vê esse pensamento desse tipo de situação, né? Que parece que é um desastre, na verdade, é um método terapêutico utilizado em muitas outras, digamos, interpretações sobre terapêutica, né? Era Acho pelo intestino e pela interessante. sangria também, né, César? Isso. Sangria também era um tipo de expurgação. Sim. Purgação, né? Tanto é que nós temos uma planta chamada sete sangria, conhece, Mike? Né? Que é melhor do que sete sangria. Mas você sabe que tem uma doença que eles fazem sangria ainda, né? Pessoas que têm excesso de ferritina, se não me engano. Sim, Meu cunhado faz sangria. Faz. Não sei de quanto em quantos meses, mas para tirar ferro mesmo. Para enxaqueca, eu acho que fazem também. Quando a pessoa tem enxaqueca muito forte, fazem. Isso aí, a medicina chinesa faz muita sangria, né? E ela faz sangria para tirar a energia do sistema, vamos dizer assim, né? Geralmente a dor de cabeça é um excesso energético que a pessoa pode ter. Então, é muito interessante, depois que eu fui fazer as alternativas, né? Como a gente é chamado, que tu vai ver, na verdade, de alternativa ela não tem nada, né? Porque ela é muito usada até hoje. E eu comecei a perceber a diferença, sabe? De que a relação, né? Digamos assim, o ato terapêutico depende também do terapeuta, sabe? Claro. Se o terapeuta não for, digamos assim, em sintonia com o cara que recebe a terapia, às vezes não funciona. Pode ser o cérebro mais privilegiado. E às vezes eu assistia isso com um aluno, sabe? Sabe aquele aluno aplicado, o IAA lá em cima, ele atendia a pessoa e não, sabe, tinha uma porta assim. As coisas não tem empatia. E aquele aluno que era lá, IAA meia boca só para passar, ele fazia uma relação maravilhosa, um ato terapêutico maravilhoso, entendeu? Então, eu acho que isso são coisas que tem que mudar, sabe, no ensino que a gente faz, né? Eu me lembro que uma época eu recebi estudante de farmácia na unidade de saúde, porque não tinha farmacêutico na rede. No momento que botaram o farmacêutico na rede, não deixaram o estudante de farmácia comigo. Isso chama-se atmosfera inculta. Por que não deixaram o estudante de farmácia? Porque eles podiam querer virar médico. Pensa. Esse é um argumento. E eu dizia, mas eu sou um profissional da universidade, vou estar aqui na unidade ajudando a saber se o cara vem trabalhar, se ele faz bobagem, entende? Eu não vou dizer para ele, tu tem que atender esse cara. Não, pelo contrário, quando éramos sem farmacêutico na unidade, passaram estudantes maravilhosos. A primeira coisa que eles fizeram foi revolucionar o atendimento farmacêutico dentro da unidade. Eu me lembro que a Vanessa, não sei se vocês conheceram a Vanessa, ela entrou na unidade e a nossa farmácia, a metade das gôndolas ficava no sol. O sol batia direto. Ela disse, a primeira coisa que tem que mudar isso aqui, entende? Olha a diferença. Claro. Mas são as tal das atmosferas incultas, né? Não saber trabalhar em grupo, cada um contribuir com o seu conhecimento. Exatamente. Né? Um farmacêutico pode trazer muita informação para o médico, muito auxílio, assistência, trabalhar junto, né? Claro, em um nível profissional toda, né? muito grande, não só numa unidade de atenção pública, mas até num consultório. Claro. Né? Eu tive que trocar de médico várias vezes porque as pessoas não entendem nem o medicamento que eles estão receitando. Né? Eu
aprendi que eu não tenho que confrontar pelo fato de a gente ter essa profissão, né? Então já aprendi como me comportar no consultório médico, eu não posso falar muito, tenho que ficar bem quietinha, esperar eles falarem primeiro, depois eu faço as perguntas, senão os caras, não sei, não conseguem me atender. Mas, não sei, eu só faço uma pergunta às vezes, sabe? Mas como ele tem tanto medo do que ele não sabe, que ele tem medo de me enfrentar, sabe? Mas é um... Por isso que Nossa, quando eles ouvem falar de planta medicinal, eles tacam-lhe o pau. A taco-lhe acupuntura pau. também, bem como dizia aquele cara lá daquele meme É, antigo. Entende? Eu era chamado de charlatão por causa do orto. O cara não sabia o que eu fazia na unidade, que eu usava antibiótico, anti-inflamatório, antidepressivo, tudo aquelas coisas. Mas tinha as plantas, né? Os caras, sim, aquele ali é charlatão, olha ali, ó, tá sim, com planta. É é. loucura. A acupuntura, o Pedrão, não sei se você já ouviu falar do Pedrão, que era um médico que atendia aqui na Lagoa, ele disse que quando ele era estudante de medicina, que eles foram fazer um seminário de acupuntura na década, sei lá, de 80, 70, quase foram expulsos da escola, porque iam fazer o negócio da acupuntura. Entende? Nossa, ainda bem que já passou, né? 50 anos, hoje nós temos até uma residência de acupuntura, porque é um método terapêutico muito bom, gente. Sim, e vem auxiliar para aquilo que não está podendo ser resolvido de outra forma, né? Tu tem Não, que... é uma loucura mesmo. Por isso que às vezes É, eu conversei com a Mike, né? Que teve uma pesquisadora aí, que na época do Covid apareceu muito, que dizia do teatro de agulha, sabe? Porque ela não conhece. Se ela claro. soubesse o que ela estava falando, ela não falaria aquilo tão depreciando assim, né? Sim, sim, Essa sim, atividade, sabe? Então, e sim. nas plantas, então, nem se fala, né? Planta é uma loucura. Mas a gente vai tocando o barco, né? Para ver se É, essa atmosfera inculta fica um pouquinho mais culta sobre esse assunto, principalmente. Porque ele é da sobrevivência da espécie. As pessoas acham que eu é. viajo quando eu digo isso. E Mas pelo deixa eu menos dar não se um. metam, né? Não quer saber, não se meta. Não, os próprios alunos, a acupuntura, por exemplo, agora eles são obrigados, não são obrigados, mas eles passam uma semana quando estão na 12ª fase lá no ambulatório da acupuntura. E eles ficam assim. Eu passei o tempo todo aqui, nunca vim aqui, claro, porque os caras não estimulam, o professor não diz para ele, vai aprender acupuntura que tu vai ser um terapeuta, e ele é uma terapia maravilhosa para, sei lá, muitas situações. A gente atende lá Uhum, depressão, ansiedade, dor, tudo misturado, uhum. entende? Então, se tu vai formar um terapeuta, tem que ensinar essas coisas para ele, Sim, né? um cara que tem dor crônica, por exemplo, não consegue resolver com medicamento, vai ficar sentindo dor porque acha que a acupuntura é bruxaria, né? O Ah, cara vai na acupuntura e se resolve, resolveu, qual o problema, né? se não resolveu, continua a andança à procura de uma A ajuda, procura, daí vai na ayahuasca, vai... né? O canabidiol, por exemplo, é impressionante os Ah, é efeitos que tem verdade. sobre algumas pessoas, entendeu? Uma vez, a mãe de uma aluna que tinha uma série de problemas, entre eles insônia, essas coisas, a gente começou a usar, ela aceitou usar o óleo do canabidiol, usou uma gota, 2 gotas, ela ficou ótima. Quando ela passou para 3 gotas, ela piorou um pouquinho, voltou para 2 gotas, estava dormindo, sem dor, sabe? Uma felicidade. Pois é. Mas não é pelo efeito não alucinógeno, não, é pelo efeito modulador, porque, na verdade, o sistema Uhum, canabinoide é um grande modulador de todos esses outros, né? A claro. gente tem que entender mais sobre isso. Mas quando a gente vive num país em que o Carlini foi chamado à polícia porque ele tinha um cartaz libere já a maconha medicinal, a cannabis medicinal, ele foi chamado na polícia para explicar por que ele estava fazendo apologia ao uso de drogas. É, Sou Carlini com 80 anos, gente. Que é isso que se chama, sabe? Que polícia que nós temos, que judiciário que nós não, temos, é horrível. que Enquanto num país sistema. como na Argentina já usam, a mãe do meu genro usa esse óleo de canabidiol para o câncer. Aqui a gente consegue, mas é um trabalho. E ainda tu fica avisado. Se bobear e mudar esse regime aí. Porque a gente não presta atenção, sabe? A gente está correndo para um regime, como é que Ai, é? Religioso, como é que se sim. chama? Teocrático. Claro. Uhum. Os caras não querem, não dizia que ia botar. Quantos terrivelmente evangélicos já botou lá no Supremo, que tem Sim, 11 caras? Já botou sim. 2. Horror. Então, não prestar atenção a isso também é uma coisa importante, porque nós podemos voltar mais ainda do que a gente imagina. Hum. Então, é uma luta, como se Tem, diz. tem que chamar a racionalidade das pessoas aí, né? Não gostar de um regime não significa que você tem que aceitar um completamente retrógrado, fascista, Claro que né? não. Por favor.
Não, a liberdade acima de tudo, como eles dizem, mas não a liberdade que eles querem que a gente tenha, que não é liberdade. Sim. Né? Então, não, é coisa complicada, mas a gente está na luta aí. É uma luta, vamos ter que prestar atenção aí nas eleições, gente, não podemos nos dividir aí por capricho, às vezes, né? Como aconteceu em 2016, que eu ia bater nas portas lá para dizer vamos para a rua antes, ele dizia, não, isso é só para o PT se fuder. Eu disse assim, eu não sou petista, cara. Né? Eu acho que eu tenho umas coisas que nem a Cassandra, aquela que trazia. Eu sempre vi as más notícias acontecendo. Porque eu estou dizendo para vocês do sistema teocrático, isso é loucura, você está viajando, né? Não sei. São elementos que fazem você pensar sobre a realidade, sabe? É complicado. E a gente conversa com as pessoas, em geral, fora da bolha, né? Por exemplo, vocês estão dentro de uma bolha acadêmica. Eu já não tenho só essa bolha, né? Sim. Eu estou na periferia da bolha acadêmica e estou lá tem que enfrentar, né? As coisas do dia a dia e tal, que não é fácil, sabe? Eu sei então, que não. Eu penso muito na história dos settings. Eu gostei do teu trabalho também. Sabe, Lu, que foi interessante eu ler esse teu trabalho, porque eu trabalho também num grupo que estuda muito neurociências, né? A gente teve uma aula maravilhosa de como condução de estímulo, essas coisas. Mas tem outras coisas que acontecem ali, sabe? Eu já ouvi falar até de indução eletromagnética, mas daí é muito para minha cabeça isso ainda. Né? Claro, porque aquilo ali é digamos assim, é uma energia elétrica que está andando por dentro da gente, sabe? E eles, às vezes, são pareados. Tem muitas coisas que a gente não entende, né? Sim, tanto que o eletromagnetismo em altas doses pode danificar, fazer mal, né? Mas uma coisa controlada, que eu estava falando do choque elétrico, né, que reseta o potencial de ação, pode ser que seja bom, então, né? É só uma questão de estudar e experimentar. E a outra coisa que a gente sempre tem que ter cuidado é o uso que pode ser feito, digamos assim, para manipular as pessoas. Né? Entende? Verdade. Eu acho que isso é uma coisa muito maluca, porque como eles podem resetar um cérebro danificado, eles podem danificar um cérebro, resetando ele para o mal, entendeu? E isso é um poder que a gente não domina. Eu acho que o cientista não pode se arrepender depois, ele tem que se arrepender antes. Eu me lembro que uma vez eu perguntei para o Nicoleles, que me deu uma palestra aí na UFSC, eu perguntei assim, o seu exoesqueleto, o dia que montar um soldado nele, quem vai poder combater esse soldado? Mas isso não é para comigo. Eu digo, mas tu tem que pensar. Antes de criar um monstro, né? Imagina 100 mil caras montados no exoesqueleto, armado com... A Claudete passou por aqui e falou assim, que viagem, hein, César? Sim, é viagem, e daí? Né? Há 100 anos atrás, o cara escrevia de viagem submarina, de viagem à Lua e tal, todo mundo achava que era viagem. Hoje a gente acha que isso aí é tão comum. Né? São pensamentos, sabe? Quando a gente... Essa é a tal da integração das coisas, para a gente entender exatamente se esse passo que nós vamos dar enquanto sociedade é interessante para todos nós. Porque a gente não consegue reverter, por exemplo, a história do efeito climático, a gente não consegue, por exemplo, voltar para trás na história do Amazonas, que os caras chegam, que vai chegar ao ponto crítico que elas vão morrer mesmo, que tu faça qualquer coisa, porque... perder o ponto crítico, digamos assim, né? Desandou a maionese, né? Que nem a maionese, chegou naquele ponto crítico, se desandou, não tem jeito, pode fazer o que quiser. Gente, são, quer dizer, fatos do dia a dia que a gente pode pensar, né? Que acontece que tu não consegue resolver depois. É muito complicado, né? E a gente, por isso que essas disciplinas, né? Que eu estou empurrando a Mike já faz tempo, a Mike deve achando que eu tenho um voodoo na Mike. Mike, a disciplina. É exatamente para que as pessoas consigam vislumbrar uma outra realidade. Refletir um pouco, pelo menos. Claro. Né? Porque, às vezes, eu penso assim que nós abdicamos de pertencer à natureza. Nós somos tão totipotentes, tão maravilhosos, que nós não precisamos dessa natureza aí. Mas isso aí é uma coisa muito ruim, porque não é verdade. Já falei demais, né? Gente, eu acho que como é que a gente vai fazer as notas agora? Para mim, já dou a nota já, se for o caso. Eu não sei como é que faz o TCC. Vocês querem fazer aquela reunião no clubinho, só nós? Tem que fazer o clubinho. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma sala no Google Meet, daí eu envio o link aqui para vocês. E daí não sei, a Mike que decide. A Mike é a chefe geral da nação agora.
eu acho que eu não sei se a gente precisa da. É porque tem mestrado, doutorado, graduação, e toda hora, cada um é uma regra diferente e está sempre mudando. Então, eu não sei se a gente precisa se reunir aqui. Lucas, você viu no material da Bia se tem algum. Não refere nada, só refere que tem que ser montada aquela ata que, teoricamente, ela enviou para você por e-mail. Ah, tá bom. Eu vou dar uma olhadinha lá. Faz o linkzinho, a gente dá. Eu já envio aqui. Beleza. Enquanto isso, eu vou ali olhar no e-mail e ver se fala alguma coisa que precisa ser feito agora. Porque o TCC1, a banca e o orientador pode fazer depois. Vou só conferir se a gente tem que fazer agora. Se alguém que estiver assistindo souber informar. Ah, eu não me lembro. Vai botar no bate-papo, né, Lucas, a sala nova. Tá, tem ali, ó. Então eu vou saindo para a sala nova. Também.
Oi, Lucas. Como é que tá a tua orelha, Lucas? Aí... Dependendo da, Ele tá nervosa. dependendo da orelha, é boa notícia. Tá muito quente, muito vermelha. Dependendo da orelha, pode ser bom ou ruim também. Tem isso. É tudo modulado, como se diz. Você pintou o cabelo, não é grisalho isso aí, né? É O descolorido. meu não, o meu eu pintei. Ah, você pintou o seu. Eu pintei o meu de branco. Meu não, meu eu deixei de pintar. O do César e da Tânia caiu uma geada ali. Caiu uma Não, o geada. meu não. Eu comprei uma tinta que descora tudo. Gente, ó, Lucas, a gente tem um problema. A gente se reúne e começa a tagarelar os três. Então, eu não fala fiz nem dele. o preenchimento da ata que eu tenho que preencher, botar lá nome. A gente só conversou aquilo que te importa agora, que é o caso que você está aprovado. Não é a tua qualificação, a tua defesa foi excelente, o trabalho excelente. No meio da papaiada rolou elogios, né? Eu quero elogiar também, porque você realmente teve um crescimento gigantesco. Eu sou a orientadora mais inútil que eu acho que você já teve, porque eu não fiz praticamente nada. De vez em quando ele pedia pontualmente uma colaboração aqui e ali, mas ele carregou o piano sozinhão, né? Ele teve um contratempo, aí se afastou um tempo da farmácia, né? Quis um tempo para a cabeça e voltou com a cabeça ajeitadíssima e fez um trabalho bem lindão e evoluiu realmente demais, sabe? Você é quer dizer, eu e a Tânia, que fomos suas professoras aí, a gente sempre sentiu um carinho especial, né? Porque você é um menino com uma alma e com um potencial muito legal, assim, com uma visão de vida agora que está ficando cada vez mais elaborada, e como profissional farmacêutico a gente aposta muito em ti, né? Eu acho que esse trabalho teu foi assim, é a tua cara, é bonito, ele evoluiu e desafiador, né, Lucas? Você traz dentro de si, dentro de você mesmo, essa questão de desafiar, né, as questões sociais impostas, né, e as formas de pensamento impostas, né? Então isso você vai carregar contigo. Não é um fardo fácil, né? Desafiar a ordem vigente, né, social aí é complicado para a cabeça, mas você não está sozinho, né? Saiba que a gente vai estar contigo nessa. Você tem companheiros, tem parceiros. E o mundo está realmente difícil de conseguir, mas eu tenho certeza que você conseguiu finalizar o curso, ou finalizando o curso, né? E vai encontrar um lugar bom. Tem que aprender a ir pelas beiradas, Lucas. Não dá para ir de frente. Sempre pelas beiradas que você vai bem. E com competência, né? Se não tem competência... Tem que ter informação na mão. Mas eu acho que o Lucas fez a disciplina também de plantas, não fizesse, Lucas? Sim. Mas tu fez da saúde pública, né? Não, fez a da farmácia, eu acho. Foi da farmácia, foi da farmácia. Inclusive, eu acho que foi quando a gente se conheceu, a gente teve o primeiro contato lá. E aí depois a gente teve mais contato ali no Ciatox, né? Quando eu fiz o... eu te encontrava muito lá no sítio. Verdade. Que legal. Muito bem. Viu? Essa disciplina abre fronteiras, doutora Mike. Essa sua disciplina abre fronteiras. Abre, claro. Eu acho assim, como a Tânia falou, o que a gente faz de formação é nessas disciplinas optativas que a gente consegue trabalhar essas transversalidades, né? Exatamente. Porque incluir a fronteira do conhecimento, é isso que nós precisamos fazer. Né? E transversalizar, onde no curso de farmácia você discute um pouco de gênero, um pouco do papel social da profissão, um pouco do papel... Né, das coisas alternativas, o papel essa ideia dessa disciplina que você falou de alucinógenos, ou o que seja. Tem um professor ali da saúde pública, como é que se chama ele? O Douglas, acho que é. Não sei, tem um Douglas lá. Que ele quer propor, ele trabalha agora com associativismo, ele está trabalhando com associativismo em cannabis, mas é bem a levada sociológica, né? E aí ele me convidou para fazer uma disciplina nesse ponto, assim, com cannabis e tal. De repente vai rolar mesmo, viu? Não sei. Eu sou parceira para produzir a matéria-prima. A matéria-prima, como assim? Eu vou me aposentar. Não, eu tenho sítio e planto um monte de coisa. E eu queria plantar alguma coisa que eu pudesse comercializar,
mas que tivesse uma importância desse tipo. Não que eu queira plantar cannabis para fumar maconha, não, porque eu nem fumo, não sei nem fumar, mas eu gostaria de produzir talvez o óleo, né, para fazer aprovar na Anvisa, para poder vender, sabe, uma coisa de qualidade, um produto de qualidade, né, para as pessoas usarem com segurança também, né, porque às vezes sabe lá o que vem nesses negócios. Tânia, uma vez, a gente não precisa só fumar para aproveitar o negócio. Uma vez um aluno levou uns brownie batizado numa reunião que foi sim, os brigadeiros de brisadeiros. Sacanagem, minha nossa. Então tem várias coisas, né, desse tipo. Mas não, assim, eu faria uma coisa com muita responsabilidade, né? Até claro, chamaria a Mike não, de parceira. senão a polícia bate lá e te detona, te tira a terra, tem que ter aprovação. E eu já tenho o sítio, como é que se diz, validado como eco, né? Como agricultura ecológica, então seria super fácil, né? Isso sem aí a gente também põe na nossa disciplina. Tem história das plantas medicinais, agora tem a Adriana que fala da história das etnias que usam plantas, né? As plantas que são usadas por algumas etnias. A professora Renata fala da história das plantas, a história das plantas na história da humanidade, né? Então é bem diversificada mesmo, para a gente ter uma visão mais ampla das coisas. Claro. Então tá, fechado então? Certo, então, Lucas, a palavra para ti, se você quiser fazer as considerações finais. Só agradecer, gente, sério. Muito obrigado. Obrigado, Banca, de novo, por estar aqui comigo, que esteve lá no projeto. As pessoas que se dispuseram a estar aqui assistindo o trabalho também. Mike, por mais que você tenha dito que foi inútil, não foi, porque quando eu te busquei, você me ajudou. Você me respeitou também quando eu tive meu tempo, então isso foi muito importante, que eu tive um período ali que foi muito importante a sua compreensão naquele momento, então eu queria agradecer de verdade todo mundo. E acabou, acabou, não tem mais nada, e é isso, acabou. Acabou uma parte, querido, te prepara. Agora que vai começar a pauleira, filho. Se prepara para o próximo setting agora. Não, deixa ele tirar um tempo para comemorar, para desligar eu vou aproveitar os dias até a formatura, tenho 15 dias até a formatura para esfriar os neurônios. É que todo mundo fala isso quando acaba. O pessoal acabou lá com a acupuntura, que né, acabou daí, agora uma semana, 2 depois, que saudade desse tempo. É verdade. Então, eu agradeço vocês todos, então, finalizando aqui, já vou encerrar a gravação. E a gente pode continuar, né, depois da gravação pausada.